E aí, gurizada, beleza? Então, hoje nós vamos para a terceira aula, né, da física básica, né? Ainda estamos na mecânica, ainda estamos falando sobre cinemática. Hoje, então, a aula vai ser sobre velocidade média, certo? Que a gente representa, então, aqui por Vm, certo? Esse V aqui é minúsculo, tá? Muito bem. Antes de falar sobre velocidade média, vamos definir aqui o que é velocidade, certo? Então, velocidade, gente, é a rapidez com que um corpo se movimenta, né? A gente já viu lá o que é movimento, trajetória, posição, né? Então, a rapidez com que esse corpo se movimenta, a gente chama de velocidade, certo? A velocidade, ela tem dois tipos, a velocidade média, ok? Que é o que nós vamos ver hoje, e a velocidade instantânea, que é a velocidade naquele instante, quando esse ΔT aqui, ou seja, o tempo, né, ele vai tender a zero. Então é naquele momento, é como se a gente olhasse no velocímetro, naquele instante a gente tem a velocidade instantânea, ok? Mas isso a gente vai estudar mais para frente. Hoje a gente vai ver aqui, então, velocidade média. O que é essa velocidade média, gente? Então, é a razão entre a variação da posição e a variação do tempo, ok? Então, quando eu falo, né, ΔS e ΔT, esse delta aqui, como eu falei lá na primeira aula de posição lá, ele significa variação, ok? Então, eu tenho aqui a variação da posição e a variação do tempo, ok? Muito bem. Então, o que significa isso? Significa que a posição final, ok? Menos a posição inicial. E o tempo final menos o tempo inicial. Então, eu vou colocar aqui. Posição final menos posição inicial dividido por tempo final menos tempo inicial. Ok? Às vezes a gente usa direto essa aqui, porque eu já tenho a variação do tempo, já tenho a variação da posição, mas às vezes não, às vezes eu tenho a posição final, inicial, o tempo final, certo? Então eu vou fazer aqui um exemplo, né, com algumas medidas, certo? Para a gente utilizar aquela equação lá, beleza? Então aqui no desenho eu tenho quilômetro 20, quilômetro 120, eu vou colocar aqui como ponto A e aqui como ponto B, certo? Então, a minha posição inicial vai ser SI, certo? Então, vai ser o 20. A minha posição final, SF, vai ser 120. Então, eu saí do quilômetro 20, fui até o quilômetro 120, beleza? Então, eu tenho um deslocamento aqui, ok? Que é o ΔS, beleza? Agora eu vou colocar aqui o tempo. Por exemplo, se eu sair do quilômetro 20, tá? Meio-dia, certo? Então, eu abasteci meu carro lá, comecei a marcar o tempo, vi que era meio-dia. Cheguei lá no ponto 120, né, na posição final, às 13 horas, ok? 1 hora da tarde. Então, significa que eu levei 1 hora para andar essa distância aqui, beleza? Então, agora vamos aplicar a equação aqui para achar qual é a velocidade média desse corpo aqui, né? No caso aqui vai ser um carro, beleza? Então, vamos lá. Quem é o SI? O SI é o 20. Quem é o SF? O SF é 120, tá? Como aqui está em quilômetro, eu vou usar primeiro aqui o cálculo em quilômetros, certo? Então, vamos lá. Velocidade média, então vai ser posição final, que é 120, menos a posição inicial, que é 20. Tudo isso dividido pelo tempo final, que é 13, menos o tempo inicial, que é 12. Lembrando, aqui em cima está em quilômetros e aqui embaixo está em horas. Beleza? Então, 120 menos 20 vai dar 100. 13 menos 12, 1.
Então, eu tenho aqui que a minha velocidade média vai ser 100 quilômetros por hora, certo? Porque aqui a parte de cima tem quilômetro, a parte de baixo está em horas, certo? Então, essa é a minha velocidade média em quilômetros por hora, beleza? Tem uma aula aqui no canal sobre sistema internacional. No sistema internacional, a velocidade média ela é medida em metros por segundo, certo? Então, tem duas maneiras de eu fazer a conversão para metros por segundo, tá? Uma delas é transformar todas as medidas aqui no sistema internacional, ou seja, eu vou transformar o quilômetro para metro e a hora para segundo, certo? Então, uma das maneiras é transformo 100 quilômetros em metros. Então, 100 quilômetros vai ser 100 mil metros. Okay? Então, vou colocar o M aqui para ficar mais fácil da gente identificar. E vou transformar uma hora em segundos. Uma hora tem 60 minutos, que tem 60 segundos. Então, é 60 vezes 60. Isso dá 3.600 segundos. Tá? Na hora de fazer o cálculo, não precisa colocar a unidade. Eu estou colocando aqui para a gente ver a diferença entre elas. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 100 mil dividido por 3.600, aproximadamente 27,8 metros por segundo. Ok? Então, eu transformei quilômetros por hora em metros por segundo. Tá? Tem uma outra maneira que a gente pode usar para calcular isso, tá? Que é a seguinte maneira. Eu não falei lá na transformação de unidades que a gente ainda não estava falando em velocidade. Então, lá naquela aula, eu só falei no metro, dei um exemplo do metro, tá? Agora, eu vou botar aqui como transformar de um para o outro, tá? Então, se eu tenho quilômetros por hora e eu quero transformar para metros por segundo, daqui para cá, né, do quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6, certo? Se eu quero transformar de metros por segundo, eu multiplico por 3,6, certo? Onde é que saiu esse valor? Daqui, ó. Se vocês olharem para cá, eu vou ter que 3.600 dividido por 1.000, né, que é 1 quilômetro, 1.000 metros, vai dar 3,6, certo? Então, é uma continha que a gente faz ali e depois a gente só usa o valor aqui para a transformação, tá? Dessa maneira aqui, fica mais fácil, não precisa transformar todas as unidades, a gente transforma só no final. Vamos ver, então, quanto vale 100 km por hora em metros por segundo, certo? Então, eu tenho quilômetros por hora, então, 100 km por hora, eu quero transformar para metros por segundo, certo? Então, eu vou lembrar disso aqui, ou olhar para cá, eu quero transformar daqui para cá, eu divido por 3,6. Então, dividindo o 100 por 3,6, eu tenho a mesma coisa, 27,8 metros por segundo, certo? Então, se eu transformar primeiro para depois dividir, ou se eu usar já essa regra aqui, dá no mesmo, certo? O valor vai ser o mesmo, beleza? Então, valeu, gurizada, por ter assistido até o final aí. Deixa teu like aí no vídeo, faz um comentário aqui para espalhar esse vídeo aí para mais pessoas, né, que querem aprender um pouco mais de física. Me segue aqui no Instagram, Prof. Cris _Física. Valeu? Fui!